Boa noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Viacab e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade dos sindicatos municipais de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o nosso e-mail oficial simp@simpelotas.com.br, site oficial do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, busque por twitter.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Este programa que está sendo ao vivo pode ser encontrado no nosso canal de vídeos do YouTube a partir da próxima segunda-feira, que acessando pelo youtube.com/simpelotas. Também pode ser encontrado por meio do site do SIMP. Então, de novo, boa noite a todos e a todas, e comigo está, de novo, o Thiago. De novo, Douglas. Boa noite a toda a comunidade pelotense, em especial aos nossos servidores públicos municipais. Desejamos aí uma ótima noite a todos, que possam, aqueles que estão aqui acompanhando ao vivo pela TVC, o nosso programa que irá até às 20 horas, hoje, dia 12 de julho de 2013. Solicitamos aí, convidamos para que você permaneça conosco até às 20, justamente porque hoje aí temos, como de praxe, né, bastante atividades. O SIMP tem tido uma agenda muito intensa nessas últimas semanas. Hoje temos 5 vídeos para mostrar a vocês de várias atividades que teve ao longo, né, desta semana e ainda no final da semana passada. E lembrando que você ajuda a construir, né, este programa junto conosco. Para isso, basta você mandar uma mensagem, né, sugerindo, criticando, tentando tirar alguma dúvida, contribuindo para o programa, através desses 2 números que encontram aqui no rodapé do seu televisor, 91228820, 91552080. Envie a sua mensagem para nós, que com certeza nós a leremos, né, dentro do possível. Como a gente tem recebido muitas mensagens, algumas vezes não são possíveis, algumas vezes não é possível ler todas as mensagens, mas dentro do possível a gente lê todas aquelas que são enviadas. Até já aproveito a oportunidade inicial do programa, mandar um grande abraço para o João Mastro Antônio, que recebemos até a mensagem dele bem no finalzinho do programa da semana passada, na hora que a gente estava reproduzindo os vídeos. Não foi possível ler, mas a mensagem é aquela categórica, né? Não esqueçam-se dos aposentados e lembrem o Eduardo Leite disso, né? Então, vamos lembrar, como sempre temos feito, e lembrar dessa figura aí carismática, o João. Grande abraço para ti e para tua família, João. E lembrar que os aposentados estavam na pauta ontem da greve nacional. Exatamente, e estavam na marcha, né? Estavam na marcha também, representados aí. Quem quiser receber o material diariamente, né, pelo e-mail, né, os materiais produzidos pelo SIMP, peça para ser cadastrado pelo simp@simpelotas.com.br. Então, as matérias que posteriormente são divulgadas nos jornais, né, diários da cidade, né, e também divulgadas para as nossas redes sociais, né, o site, Facebook, Twitter, Orkut do SIMP, né? Então também são enviados para os e-mails pessoais, né, de quem cadastra. Então, pelo simp@simpelotas.com.br, peça para cadastrar o seu e-mail e receberá diariamente os nossos materiais produzidos, as nossas matérias, vídeos também. Falando em matérias, teve uma edição do Diário da Manhã dessa semana que saiu 3 matérias do SIMP num único jornal, né? É verdade, com muitas fotos e um espaço praticamente de meia página aí, né? Agradecer aí o espaço, né, do Hélio Freitag Júnior aí, né, que concede ao SIMP, né, de forma responsável, né, no sentido de colocar na íntegra as nossas matérias, né, já que é de responsabilidade do SIMP, né, todos os materiais escritos e aí publicado, né, na íntegra no Diário da Manhã. Verdade, que ajuda nessa abrangência, né, de atingir a comunidade pelotense, que seja bem informada, e até nos chamou a atenção numa única edição ter 3 matérias, mas, claro, chamou a atenção por esta quantidade numa única edição, mas é como falamos, como essa semana teve tantas atividades, logicamente, algumas edições aí sairiam 2 atividades, ou até 3, como foi o caso, porque, olha, foi uma semana bastante corrida, desde a semana passada para cá, envolvendo todos os diretores do SIMP aí, em atividades sábados, domingos, né, de madrugada, como ao longo do programa nós vamos estar informando por que nós estávamos trabalhando, inclusive, de madrugada, né? Então, quem ficar conosco aí até as 20 horas vai ficar sabendo aí de todas essas atividades, além de saber, irá visualizá-las, né? Então, é importante aí que você permaneça conosco até as 20 horas. Dando um informe aqui que a gente havia dado semana passada, já que hoje este informe é de forma finalizada, né? Não há mais possibilidade para aqueles
que desejavam ainda ou estavam se planejando para viajar conosco a Montevidéu, capital do Uruguai. Nós já vimos tão logo publicizado essa oportunidade dos sócios e dependentes viajar conosco ao Uruguai, uma viagem promovida aí pelo SIMP, uma viagem com saída no dia 14 de setembro, na madrugada de sexta para sábado, de 14 de setembro, com retorno somente ao domingo, mais uma viagem internacional promovida pelo SIMP, né, já incluída nesta viagem hotel, hotel, café da manhã, um city tour com guia a vários pontos turísticos do Uruguai. E nessa oportunidade, tão logo foi fechado o primeiro ônibus, há menos de um mês, que a gente já havia propagandeado, nós havíamos informado que seria possível, né, contratar mais um ônibus se nós tivéssemos no mínimo 30 pessoas até 10 de julho, ou seja, até essa semana, em virtude, né, de número mínimo de pessoas e também para que possibilitasse a essas, né, o parcelamento do valor em até 3 vezes de forma consignada em folha. Então nós tivemos aí praticamente quase 20 pessoas, né, no cadastro de reserva, não totalizou 30 até tal data, então não finalizou o segundo ônibus. Então temos um ônibus confirmado, aquelas pessoas que deram o seu nome, né, para o segundo ônibus, elas ficam igual na reserva, pois algumas pessoas que confirmaram no único ônibus pode haver algum imprevisto, aí aquelas pessoas por ordem de confirmação, né, poderão sim, numa oportunidade que surgir, preencher algum assento caso daqueles primeiros que confirmaram, né, desconfirmarem até a data da viagem. Até porque com 20 pessoas, né, além do parcelamento, né, que já estava menor em relação ao tempo, mas cada passagem ali saía bem mais caro, né? Se verdade. Um ônibus menor ou garantir mais somente as 20 pessoas em uma quantidade de 40 pessoas que são ônibus. Então não seria viável. Né? Então por isso não foi possível, né? E esperar mais tempo também, né? Também, exato. Tem o planejamento dos hotéis lá para garantir que as pessoas fiquem no mesmo local, no mesmo espaço e tal. Verdade. Né? Então não foi possível. Então, na verdade, essas pessoas que confirmaram estão garantidas. É a segunda viagem internacional aí promovida pelo SIMP nos seus 24 anos aí de história. O ano passado foi também ao Uruguai, mas visitando o Forte de Santa Teresa, visitando várias praias, e esse ano a visitação se destina à capital uruguaia. Então, aqueles que confirmaram aí, com certeza, dia 14 de setembro, a partir da 00h30, estarão fazendo a viagem aí ao Uruguai. Um outro informe aqui, já passando para o Douglas, já deve ter mensagem de texto. A doutora Rita Garcia, a nossa clínica geral, já informamos isso no programa passado, desde a semana passada, o atendimento se dá, na verdade, todas terças e quintas, das 16 às 18. Então, doutora Rita Garcia, nossa clínica geral, antes atendia terças e sextas. Então, durante o mês de julho, ela atenderá terças e sextas. Então, terças e quintas, perdão. Então, o dia que ela atendia, que era sexta-feira, passou para a quinta. Então, todas as terças e quintas, no mesmo horário, das 16 às 18, é o horário de atendimento da nossa doutora Rita Garcia, clínica geral. E a doutora Kelly Marini, nossa dentista, né, ela não atenderá do dia 19, ou seja, sexta-feira da semana que vem, até o dia 24 de julho, até a outra semana. Então, somente nesse período compreendido de sexta-feira da semana que vem até o dia 24 de julho da outra semana, não será possível o atendimento da doutora Kelly. Então, quem pretende aí utilizar dos serviços odontológicos lá do SIMP, né, vá até antes do dia 19, nos dias normais de atendimento, porque depois é pós dia 24, ainda dentro do mesmo mês. Pode ler aí a sua mensagem recebida. Vou ler a mensagem, então, uma mensagem para os meninos daqui. Né? Oi, meninos, queria agradecer o que vocês fizeram por mim e por outras mães em função da média de horas dos últimos 2 meses da licença maternidade. Um beijo a Rosângela e o seu filhote, né, o Arthur, né, que estavam aí na última Assembleia da Saúde. Inclusive, além de dar um beijão para os dois, e ambos estavam na marcha ontem. Rosângela, se o Arthur estiver dormindo aí, tu pode ter dado de mamar para ele há pouco tempo, acorda, porque tem imagens exclusivas
tanto tua quanto do Arthur pilotando o seu automóvel, né, o seu carrinho ali ontem na marcha, né, na greve nacional. Uma marcha de 4 rodas. Né? Exatamente. Nós fizemos a edição agora há pouco, à tarde, lá no Simp, e aparece nas imagens, como eu te prometi, tanto tu, Arthur e todos aqueles que estavam presentes ontem, né, durante todo o dia, manhã e tarde. Então fiquem vocês dois conosco até as 20, que aparecerão ambos aí nas imagens. Bom, temos aqui 3 informes para finalizar a linha de informes importantes. Então, para aqueles que pretendem ser aí servidores públicos da Prefeitura de Pelotas, a Prefeitura está convocando mais alguns aprovados para o emprego de agente comunitário de saúde. Então, a Prefeitura de Pelotas, por meio da sua Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ela está convocando mais candidatos aprovados aí na seleção pública para o emprego de agente comunitário de saúde. O edital número 01, lá do ano de 2011. Então, esses novos nomeados, né, que estão sendo convocados, na verdade, esses convocados são os candidatos. A Saris Milene Scaglione, ela foi classificada em 7º lugar, lá para a área do Grupelli. Já os candidatos Landerson Antônia Barros e Laura Emília Maia Rosa, além da Leila Terezinha Fernandes Ferreira, ambos serão lotados, né, com lotação na área do Simões Lopes. Então, esses 3 últimos na área do Simões Lopes, para atuarem junto àquela comunidade, e o primeiro, que é a Sares, lá na área do Grupelli. Então, estes aprovados que a gente falou aqui deverão comparecer imediatamente lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, na Rua General Osório 918, devem estar lá, comparecerem no horário da meia hora, até às 17h30, né, de segunda a sexta-feira, para encaminhamento de avaliação psicológica e exames médicos de saúde ocupacional. O outro informe aqui até chamou bastante atenção minha e do Douglas para comentarmos, né? Isso, claro, é comunicado não só através do site da Prefeitura, mas também ela acaba externando, alguns jornais locais acabam publicizando, né? Do jeito que é colocada a informação, chega a ser triste e ao mesmo tempo cômico, né? A Prefeitura de Pelotas, por meio também da mesma secretaria, ela abre processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas e formação de cadastro, sob a forma de contrato administrativo, não é concurso nem seleção pública, há um processo de seleção simplificado, mas é para fins de contrato administrativo, nos cargos de operador de máquinas e eletricista. Aí vejam bem agora, né, a nossa triste realidade aqui de 80% da categoria dos municipários. Para o cargo de operador de máquinas, cuja carga horária semanal é de 40 horas, a Prefeitura de Pelotas oferece um vencimento básico de R$ 355,75. E estão sendo oferecidas 4 vagas para esse cargo de operador de máquinas. Salário padrão, R$ 355,75. Já para o cargo de eletricista, cuja carga horária semanal será de 33 horas semanais, o salário padrão será de R$ 333,62. E foram abertas 3 vagas. A Prefeitura faz uma menção aqui que esses vencimentos básicos, esses salários padrões, serão acrescidos de complemento para chegar ao valor do mínimo nacional, que é de 678. Tendo depois os descontos obrigatórios, é óbvio que o salário líquido fica menor que o salário mínimo nacional. Então, para concorrer ao cargo de operador de máquina, o candidato deve possuir ensino fundamental completo, mais carteira nacional de habilitação nas categorias C, D ou E. Já para o cargo de eletricista, o candidato deve ter fundamental incompleto. As inscrições deverão ser realizadas diretamente lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, no setor ali de protocolo, no mesmo endereço que a gente já citou, na Rua General Osório, 918, no horário das 13 às 17. Essa seleção ela será realizada através de prova prática para ambos os cargos e será realizada no dia 19 de julho deste ano, tendo como local a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ali na Avenida Bento Gonçalves. As instruções de como será essa prova prática, elas encontram-se no site da Prefeitura, cujo edital é o de número 028 de 2013. Então, Douglas, temos aí
cargo de operador de máquinas para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, para ganhar um salário de 355,75. E 33 horas semanais, o cargo aí de eletricista, para um salário de 333,62. Mas a prefeitura alerta que os candidatos não se apavorem para que tenha um complemento para chegar ao valor do mínimo nacional. Olha, qualquer pessoa que for ao prefeito municipal Eduardo Leite, que for ao Cruz, né, que é secretário municipal, e perguntar: o operador de máquinas do Serviço Público de Pelotas ganha o salário mínimo? Sim, ganha o salário mínimo. Um professor ganha o piso nacional? Sim, ganha o piso nacional. Mas ao mesmo tempo que publica, né, oficialmente, que o padrão salarial de um operador de máquina, assim como é o mesmo, passou a ser com 7,5% o mesmo padrão inicial de um professor, de uma professora municipal, que é o valor de R$ 355. Olha, o que o Simp busca, né, defendendo aí o valor que o menor valor do salário do padrão salarial de quem está abaixo do salário mínimo nacional seja o valor do salário mínimo nacional, hoje R$ 678, e que o menor padrão de um professor municipal seja o piso salarial nacional, né, conforme lei municipal, né, isso é fundamentada, né, numa publicação dessa prefeitura. Olha, quem tem dúvida que um servidor público municipal, que um professor, né, de Pelotas não ganha nem o salário mínimo nacional, nem o piso salarial nacional, é só ler essa matéria que está explícita ali, né? R$ 355 é o valor de um padrão salarial desses segmentos aí que compõem aí a categoria ou que estão buscando vaga aí. Então, o que o prefeito Eduardo Leite, o que o secretário, né, de administração dizem, não se escreve. Certamente, eles não têm como contrapor os valores que eles mesmos publicizam aí no site da prefeitura, né? E outra, então mascaram a realidade, né, assim como na tal de lei de transparência que eles publicizam também aí, mascaram a realidade do que ganha, na verdade, um servidor público municipal aqui em Pelotas. E que nós vamos entrar na justiça, né, buscando aí... Importante. Não sei se já falou no programa passado. Só demos um informe rapidamente. Um informe, né, vamos entrar na justiça, né, pela forma como está sendo publicizado aí o nome das pessoas e quanto está ganhando, né, de forma errada, né, os servidores municipais no tal da Portal da Transparência, aqui que mostra aí para todos aí qual é o valor, né, que é investido nos servidores pela Prefeitura Municipal. Pior do que divulgar o nome do servidor e dizer quanto ele ganha, é dizer que ele ganha mais do que ali está. Certamente. Porque ao passo que a Prefeitura, para dizer que está sendo transparente, coloca o nome do servidor e soma junto aos seus vencimentos brutos outras parcelas que não são consideradas salários. E pior do que isso... Salário é R$ 355 que a Prefeitura publicou. E esse valor não aparece lá no operador de máquinas, né, no próprio lei de transparência. Exatamente. Que lindo se fosse o nome do servidor, pois bem. O padrão salarial. Exatamente, que aparecesse o padrão salarial. Até porque os vencimentos, já que está no plural, coloca tudo que ele conquistou. Ele individualmente conquistou ou é inerente à sua função. E ainda se salário que ele conquistou não chega ao valor do salário mínimo nacional, ainda ele ganha um complemento salarial. E usa a sua vantagem que ele conquistou para chegar ao mínimo. Pior do que isso, Douglas, a Prefeitura não coloca os descontos obrigatórios. Lá no portal da Transparência aparece um único desconto para cada servidor, que se refere à Previdência, né, seja INSS, quem é regime CLT, e Previpel, quem é regime estatutário. É o único desconto obrigatório. Se é para colocar os descontos, no mínimo aqueles considerados obrigatórios, deveria aparecer imposto de renda, para quem tem, deveria aparecer os 6% que nos é descontado a parte do caso do Vale Transporte. Nem quem é sócio do Simp não aparece ali. Exatamente, não aparece também o desconto ali dos 2% do Previpel FAM, que é o Fundo de Assistência Médica. Quer dizer, quando a Prefeitura só coloca um desconto, obviamente o líquido é maior. Aí para o munícipe, para o contribuinte, para quem quer conferir, está olhando um salário líquido que não é o salário real que é depositado pela Prefeitura lá nas nossas contas, no 5º dia útil de cada mês. Então, que transparência é essa, Eduardo Leite, Hilda de Souza, que é a secretária e a responsável pela transparência da Prefeitura, que transparência é essa que falta com a verdade ao informar o que é salário de fato, quanto é o líquido verdadeiramente e quais são os descontos obrigatórios. Isso aí não tem nada de transparente, né? É verdade. E certamente não deve mostrar também os empréstimos que as pessoas têm,
né, em função da necessidade mensal que as pessoas têm, né, de sobrevivência, né, porque certamente esses descontos que eu arrisco a dizer que mais de 90% dos servidores municipais têm, né, empréstimos bancários em função de que o seu salário não é suficiente, né, para sobreviver mensalmente. Olha, isso não conta também. Até porque se fosse, não precisaria nem tirar propriamente o empréstimo, né? Certamente. Não interessa para que fim tu destina o dinheiro do empréstimo. Tu pediu para algo, tu precisa. Claro. Tu pagar contas para comprar algo, bom, se ganhasse salários dignos, com certeza não precisaria se utilizar o empréstimo, pagar juros altos, enfim, né? Isso aí tá tácito, isso aí. E, em contrapartida disso, nosso último informe, a Secretaria aí também está agora, a de Gestão Administrativa e Financeira, está convocando aí um grande número mesmo, né, de futuros servidores aí aprovados em concurso público. Aí esses são para regime estatutário, do quadro efetivo da Prefeitura. Também ganham abaixo do salário mínimo nacional. Todos esses aqui que eu vou citar, só vou citar o nome dos cargos, porque não, o nome das pessoas são muitos, mas a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, por meio do edital 045 deste ano, ela está nomeando em concurso público os candidatos aprovados nos cargos. Então, atenção você, se você fez concurso para esses cargos. Monitor de escola, concurso 07 lá do ano de 2011, motorista, concurso 08 de 2011, oficial administrativo, concurso 13 do ano de 2011, perdão, concurso professor P2, espanhol, número 48 de 2011, professor P1, concurso número 44, também lá do ano de 2011, arquiteto, é o único que tem o padrão ainda, que vem em defasagem, mas é o único que tem o padrão acima do mínimo, arquiteto, que é nível superior, concurso número 21 de 2011, também aqui o farmacêutico bioquímico, concurso 31 de 2011, técnico superior em educação física, concurso 57 de 2011, esses últimos que são de nível superior é que ainda tem padrão acima do mínimo. Auxiliar de educação infantil, concurso 11 de ano de 2011. Monitor de escola, concurso 7 de 2011. Professor P1, mas no caso concurso 44 de 2011. Agente fiscal, concurso 03 de 2011. Então todos esses cargos dos concursos que houve no ano de 2011 também tem, né, o quadro respectivamente dos aprovados considerados afrodescendentes. Então, todos esses cargos aqui, para todos esses cargos citados, há um grande número de nomeados. Então, acesse o site da Prefeitura, verifique se seu nome não está, se está ali, né, dentre esses nomeados para esses cargos, e que compareça o mais rápido possível junto à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira para encaminhamento de avaliação psicológica e exames médicos de saúde ocupacional. Pois aqueles que foram aprovados, foram aqui citados os cargos e cujo nome estiverem presente nessas listas, se não aparecerem até a data, perdem efetivamente, definitivamente, a vaga para o concurso para qual prestou. Então é importante, se você fez concurso para um desses cargos, acesse o site da Prefeitura e verifique se o seu nome conste lá ou não. O que é triste na realidade do Serviço Público Municipal de Pelotas também, que é importante ressaltar, é que provavelmente uma grande quantidade dessas pessoas que vão assumir, né, a partir desse digital, não ficarão no Serviço Público de Pelotas. Transitório, né? Provavelmente tenham feito, assim como o concurso aqui em Pelotas, em outros locais, talvez Rio Grande, talvez Capão do Leão, que está próximo aqui, né, e certamente, né, de forma, tanto em relação a condições de trabalho, quanto em relação à questão salarial, eles têm uma vantagem maior, né, estar aí, mesmo viajando, estabelecido aqui em Pelotas, necessitando viajar para São Lourenço, Canguçu, Capão do Leão, Rio Grande, é melhor do que se manter aqui no concurso público municipal. Isso é triste porque tu acaba não tendo um quadro seguro de pessoal, né, onde vão conhecer amplamente a realidade de cada setor, cada função, cada atribuição que terão aqui, né, em relação à necessidade da comunidade mesmo, né? Então é triste isso, né, saber que estão chamando várias pessoas e provavelmente várias dessas pessoas sairão do Serviço Público Municipal. Aquelas que assumirem saem às vezes em pouco tempo, e muitos desses, né, Douglas, acabam nem assumindo, né, porque já durante esse percurso, desde que fez a realização da prova até vir a ser nomeado, já foi chamado em outro concurso e assim por diante. Ou seja, acaba a prestação de serviços públicos para a comunidade sempre sendo deficitária. Tu tens que estar sempre fazendo concurso público ou
através do contrato administrativo, quando é uma situação de caráter emergencial. Tu nunca tens um quadro permanente, por quê? Porque não tem carreira. Não propõe para aquele que está sendo nomeado ele conseguir vislumbrar a médio e longo prazo a carreira dele. Ele sabe, bom, vou entrar no município que não tem carreira, que eu ganho menos do que o mínimo, e aí eu digo, não tem fórmula mágica de nenhum gestor, nem no período de eleições, quando vem a fazer as suas promessas, nem depois que assume, como é o caso do prefeito Eduardo Leite. Não tem como tu colocar como era a sua bandeira de campanha, saúde em primeiro lugar, educação em primeiro lugar, depois os demais segmentos a gente vê, se não corrigir essa velha e grande distorção que é a questão salarial. Não tem como, não vai ter como atrair novos trabalhadores e fazê-los permanecer no quadro enquanto tiver essa política salarial, porque não basta só a política, as condições de trabalho também deficitárias. Pauta tão importante quanto o salário. Exatamente. Então, aqui, se essas duas questões mínimas não andarem aliadas, condições estruturais de trabalho e salários, no mínimo, condizentes que possam fazer garantir a sobrevivência do servidor nesse sentido, não vai ter fórmula mágica para ter um bom atendimento à comunidade nos mais diversos segmentos de trabalho que são considerados de prestação pública para o povo. Não existe outra forma. É um quadro itinerante, né? As pessoas estão entrando e saindo. E aí recebemos uma mensagem bem com pontos de interrogação, mas denotando uma indignação, né? Final 3371. Que baita salário. É verdade. Então, infelizmente... Complementação e vantagem pessoal conquistada para chegar ao valor do salário mínimo nacional. Para chegar, né? É infeliz esse quadro. Bom... Nós vamos mostrar aqui, foi muito rápido no final de semana passado, no programa de sexta-feira passada, até o vídeo não pode nem ser reproduzido, e ele faz parte do contexto de atividades que ocorreu também nesta semana, dos nossos colegas aí da Guarda Municipal, né, que vamos estar comentando aí durante o vídeo. Eles, desde a semana passada, no caso, quando encontravam-se em greve, a Guarda Municipal fez uma série de atividades benéficas para a comunidade, muito ao contrário de que alguns munícipes criticam. Em greve é para estar parado, é para ficar em casa, está em greve e não está trabalhando. Não, toda greve tem consequência, né? São dias a serem recuperados ou trabalhados, né? E a Guarda Municipal entrou em greve justamente porque a Prefeitura não os recebeu durante 2 meses, enquanto eles queriam o diálogo, queriam o retorno do que tinha sido prometido e não teve. Aí, ao entrar em greve, o governo disse que não discutia com grevistas. Só que a Guarda... a gente dizendo assim, a gente pensa, mas se não é o Fetter que fazia... Pois é, mas o governo que se diz do diálogo, né, que é o governo de Eduardo Leite, passou 2 meses sem dialogar com a categoria dos guardas municipais. Passou 2 meses sem dar o prometido, sem cumprir o prometido. E, enfim, a partir do momento que a categoria entrou em greve, foi feita uma série de atividades aí pelos guardas municipais em benefício à comunidade. E isso vai ser comprovado através do vídeo que entrará agora. Então, Wagner, por gentileza, reproduz para nós aí o primeiro vídeo, né, o vídeo aí da greve e assembleia dos guardas municipais. Essa greve da guarda com a ação de doação de sangue no Hemocentro. Essa doação de sangue aí, mais de 50 guardas fizeram presentes no Hemocentro. Isso foi na sexta-feira da semana passada. Dos 50 guardas, mais de 25 guardas municipais fizeram doação de sangue e depois, posteriormente, aí também para a questão aí de medula óssea. Então, esses guardas municipais que fizeram em grande número, isso ocorreu na sexta-feira passada à tarde, durante o turno da tarde, né? E aí, num belo ato aí, os colegas fizeram presentes e fizeram doação de sangue e cadastraram-se também ali, posteriormente, para campanha também aí, inclusive, de medula óssea. Então, nessa série de atividades, pode deixar... Não, Wagner, pode deixar rodando, porque todas as atividades estão elencadas num único vídeo. E aí também é o ato no Calçadão, que se realizou um dia depois, ou seja, sábado passado, pela manhã, no Calçadão ali de Pelotas, na esquina Democrática. Então, embora um dia chuvoso, sábado pela manhã, os guardas municipais, o SIMP, em conjunto, estivemos, né, panfleteando, entregando panfletos à comunidade, comunicando de fato o porquê de estarmos em greve, né? Comunicando a falta de diálogo do governo, que os guardas municipais haviam recebido em minutas, né, do seu sistema de regimento interno, de sistema de funcionamento da guarda, onde a prefeitura restringia aí, na sua proposta,
né, várias atividades dos guardas municipais, que nós as elencamos semana passada. Então, a Guarda dialogando diretamente com a comunidade pelotense. E, por fim, a assembleia realizada com os colegas nesta segunda. Então, nesta assembleia, os guardas municipais encerraram o movimento de greve para, mais uma vez, demonstrar a boa vontade deles ao governo, ou seja, vamos encerrar a nossa greve até a próxima terça, ou seja, nesta terça próxima agora teremos uma nova assembleia com os guardas municipais à tarde. Então, os guardas aí definiram durante esta assembleia dar uma oportunidade para que o governo os recebesse e, enfim, recebemos um ofício assinado pelo chefe de gabinete do prefeito, Thiago Bintin, apontando uma reunião da Guarda Municipal, ou seja, da Comissão de Guardas e SIMP, reunirem-se com a prefeitura nesta próxima segunda-feira agora. Então, nesta segunda-feira agora, dia 15, às 17 horas, a Comissão de Guardas Municipais e SIMP finalmente terão uma reunião com o governo para tratar aí do aumento de risco de vida, para tratar das minutas apresentadas onde as propostas da prefeitura ferem aí o Estatuto do Servidor, ferem vários direitos aí desses trabalhadores. E então essa reunião com a Paula, por que com a Paula? Porque a Paula atualmente é a prefeita em exercício em Pelotas, até porque o prefeito vai tirar alguns dias de férias. Bom, né? Quem está 6 meses trabalhando já ter férias, né? Ou ter um olhar externo do governo. É bom isso aí, né? É esse o motivo, o olhar externo? Tirar uns dias de folga. Foi vereador durante um grande tempo, teve um olhar como legislador, né, que é um olhar externo, não deixa de ser um olhar externo. Talvez o olhar externo que o prefeito precisaria era vivenciar, né, a atribuição de um segmento da categoria, dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de uma escola, ser um monitor de escola por um dia, né, ser um oficial administrativo de uma unidade básica de saúde, ser um guarda municipal numa praça, trabalhar numa casa, uma dessas casas pertencentes à antiga cidadania. Atualmente a pensão assistida do CIS, né? Podia ficar lá. Está interditado agora, né? Interditado lá. O SIMP já havia feito denúncia há 2 anos para o Ministério Público, nada. Denunciamos de novo. Aquele dia lá na audiência pública da regulamentação do risco de vida, 2 vereadores foram lá, filmaram. Agora o Ministério Público vai interditar, e interditou. Mas engraçado, tínhamos feito essa denúncia com vídeo, com DVD, entregue ao Ministério Público e nada foi feito nesses últimos 2 anos, né? Esse é o olhar externo, né, que deveria ter o prefeito municipal. Né? Ainda hoje saiu algumas publicações dizendo que talvez estes dias sejam destinados à campanha de presidência da juventude do PSDB nacional, algo relacionado a isso. Né? Esses seriam os interesses pessoais, não sei se essa é a questão externa. Né? Isso parece uma coisa muito mais interna, né? Interna em relação ao partido do PSDB, né? Que certamente parece que estão em discussão do PSDB lá em São Paulo. Então, externo mesmo, né? Fora da cidade, fora do estado, né? Mas talvez na questão externa, a vivência diária, né, dentro de um segmento, né, participando como um segmento, né, acho que seria o mais importante para ele vivenciar o que passa um servidor público municipal, né? E a vivência não é só de trabalho, tinha que ser de salário também. Salário, vamos ver se tu consegue viver com esse salário. Divide o salário que ganha para o monitor de escola e passa um dia como um salário de monitor de escola. Passa um mês, né? Um mês, o vale alimentação, né? Toda a condição de trabalho, acho que isso seria importante externo. Mas chamar atenção, né, para duas, em relação, vendo aqui os vídeos da Guarda, né, e toda essa mobilização da Guarda, né, acho que é importante chamar atenção neste ano, até este momento, em dois segmentos que andaram, a Guarda que andou muito tempo afastado de mobilizações, né, e a Eterpel, os trabalhadores da Eterpel que nunca haviam participado, talvez, e realizado tantas mobilizações como este ano. Né. Acho que é importante ressaltar esses 2 segmentos aí, compondo aí a parte da administração direta e indireta, né, empresa pública, onde literalmente, né, entraram em mobilização, né, para mudar a sua realidade, né, funcional, a realidade do seu segmento, que representa, né, a realidade da categoria. Como eu ressaltei na semana passada, acho que nós precisamos agora de todos esses movimentos individuais que a gente está fazendo, né, assembleias específicas, né, mais adiante, né, seja este ano ou seja na próxima database, né, fazer um debate unitário, né, de pontos que são convergentes dos diversos segmentos que compõem a categoria, né, para que a gente tenha uma força ampla, né, para mudar a realidade
coletiva, né? Não só do segmento. Nós não queremos que somente a guarda, né, receba 222% de risco de vida, de adicional de risco de vida, né, ou que tenha a sua estrutura melhorada de condições de trabalho, né, respeito a esse segmento, mas os outros também. Né? Queremos que o professor ganhe o piso nacional, que os funcionários de escola tenham um reconhecimento desta qualificação que estão fazendo e tenham um incentivo, né, por qualificação, né, que mude a realidade aí, né, das unidades básicas de saúde, tanto estruturais, né, como em relação a salário mesmo, a Secretaria de Justiça Social, né, que é uma injustiça social com os seus próprios trabalhadores que compõem aí toda essa secretaria. Então essa é a realidade que nós precisamos ir além da questão do segmento, né, que é a questão coletiva, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar, mas parabenizar a Guarda Municipal que suspendeu a greve, né, e terça-feira, até terça-feira, né, para sair uma reunião com o Eduardo Leite na próxima, com a Paula Mascarenhas, né, nossa prefeita de Pelotas neste momento, né, para a próxima segunda-feira às 17 horas. E aí eles vão avaliar esse contexto pós-reunião, né, na terça-feira. Tu lembrasses até duas coisas interessantes, Douglas, esses dois resgates, né, Guarda Municipal, Eterpel e os aposentados, que tanto o João Mastro Antônio cobra. Nós tivemos aí a figura dos aposentados presentes em assembleias da categoria, na database, a exemplo do Seu Marim, vários outros aposentados estão novamente se fazendo presente em assembleia, pegando o microfone e falando, e o grande número de aposentados se fazendo presente, inclusive, nessas mobilizações. Ontem nós tínhamos, na marcha, vamos demonstrar imagens, e sim, isso está demonstrando de fato a indignação, né, a desvalorização que esses segmentos, né, o quão é necessário esses segmentos se remobilizarem e virem para a luta, tanto nas suas pautas específicas, segmentadas, e também que estes se somem quando das pautas coletivas, seja na database, seja no que tange a carreira, enfim, mais diversos segmentos. Nós recebemos aqui uma mensagem da Maria de Fátima, muito bom o programa, um beijo, meninos. Beijão para ti também aí, Fátima. Isso, meninos dois já praticamente. Olha, estamos cada vez ficando mais jovem, 2 mensagens dizendo meninos, está ficando bom. Mas isso porque a Fátima é nossa amiga, né? Fátima, isso, né? Grande beijão para ti, para toda a família, está sempre aí nos acompanhando, nos assistindo. Temos aqui, tens mensagem aí, Douglas? Não. Então nós vamos chamar aí o segundo vídeo, que é o vídeo que trata dos agentes de trânsito que essa semana se fizeram presentes na Câmara de Vereadores para acompanhar a votação, finalmente, né, uma conquista aí bastante antiga. Então coloca para nós aí, ô Wagner, o segundo vídeo com o nome Agentes de Trânsito na Câmara de Vereadores. Os agentes que tiveram nesta terça-feira pela manhã na Câmara, uma pauta muito antiga deste segmento, onde o SIMP já vinha abordando, né, todos os anos na database, seja guardas municipais e agentes de trânsito, o SIMP já pleiteava, o SIMP já pleiteava o aumento do adicional de risco de vida. Já na época nós já pedimos 150% no aumento do adicional de risco de vida. Isso já há alguns anos atrás, toda a database entrava para os dois segmentos. E a Guarda Municipal ano passado teve aumento de 110%, dos 75 para 110, e os agentes de trânsito até então só reduzia o número de agentes de trânsito, só aumentava o número de frota de veículos, o número de agressões físicas a este segmento, o número de ocorrências, né, com esta categoria. Então, os agentes de trânsito aí que se fizeram presentes terça-feira pela manhã na Câmara acompanharam a votação, cujo projeto de lei prevê o aumento de 75% para 100% no adicional de risco de vida imediatamente, e a partir de 2014, do mês de janeiro do ano que vem, dos 100 recém agora dados, passará para 125%. Né? Na verdade, esse aumento, com certeza, ele reflete justamente no aumento, né, que a integridade física desses trabalhadores está sendo exposta. Pouco tempo tivemos aí um agente de trânsito que foi alvejado com um tiro, né, enquanto trabalhava atendendo um acidente de trânsito, e que só salvou-se porque a bala ricocheteou aí, quando ela pegou no vidro do lado do motorista, ricocheteou na borracha, né, que prende o vidro, e saiu a bala pelo para-brisa, né, da viatura oficial aí dos agentes de trânsito. Então essa categoria teve esse aumento no adicional, então é uma luta bastante antiga e que veio a culminar agora aí com a mobilização dos agentes de trânsito, com o papel também aí, com o apoio
apoio também aí do Flávio Alain, né, superintendente lá do setor de trânsito, mas dizer que essa luta não é nova. Já faz mais de 5 anos que entra na pauta database da categoria um item lá denominado aumento do adicional de risco de vida, que na época era para as 2 categorias e que já previa, já desde aquela época até então, 150%. Atingiu-se o 125%, já é um grande passo, uma grande iniciativa aí, né, para com esta categoria. Ressaltar que não é nova e não é o suficiente também. Exatamente. Eu acho que ela teve uma elevação aí para os agentes de trânsito ano passado para a Guarda Municipal, mas não é o suficiente, né? A gente quer uma conjuntura de trabalho para os agentes de trânsito, no caso, melhor do que somente este aumento, né, do adicional do risco de vida. Condições de trabalho, mais agentes de trânsito, né? A necessidade seria hoje de 150 agentes de trânsito em relação à quantidade de carros que Pelotas possui na sua frota. Condições de trabalho, né? Então, na segurança, né? Sim. A questão que a gente sempre ressalta é que aumentar o adicional do risco de vida não exclui segurança pessoal destes trabalhadores da Prefeitura Municipal. É só indeniza esse sofrimento que se tem. Claro, mas a segurança, né, enquanto atribuição, né, representando aí o Serviço Público Municipal, ela tem que ser garantida pelo gestor municipal, né? Então, todos estes, né, se busca aí também a regulamentação do adicional, né, que se fez aí a audiência pública na semana passada. Essa regulamentação, ela não vai excluir, onde pode estender a mais segmentos, né, esse adicional, talvez em proporções diferenciadas, mas não exclui aí Exato. a necessidade de segurança, né, dos agentes fiscais da qualidade ambiental, né, da mobilidade urbana, da vigilância sanitária, não exclui a segurança pessoal destes trabalhadores. Um exemplo mesmo, como tu fala de condições de segurança, os agentes de trânsito hoje não dispõem, a grande maioria, de equipamentos de radiocomunicação. Então, hoje o agente de trânsito tem que usar o telefone particular dele para entrar em contato com a central, e muitas vezes o agente de trânsito tem que estar usando o celular dele particular para chamar o guincho, quando é para guinchar um veículo por uma infração de estacionamento ou outra situação. O agente de trânsito tem que entrar em contato com o seu telefone particular, usando a sua bateria, usando o seu crédito, enfim, para poder fazer contatos inerentes ao trabalho. Então, a falta de condições de trabalho, como o Douglas elenca aqui, né, o aumento do adicional de risco de vida é só uma vantagem financeira, é para indenizar, né, aquele dolo que ele sofre, a sua integridade física, que é inerente à sua função. E só foi aumentada porque proporcionalmente aumentou o risco dessa integridade, né, com o número de usuários atendidos, o número de veículos que circulam pela cidade, o número de agressões físicas que sofrem em decorrência do exercício fiscalizador da sua função. Então, quando se aumenta o pagamento do adicional, só está se remunerando mais aquele adicional, porque aumentou o risco que a sua integridade física sofreu. O que não soluciona, como tu bem falaste, os problemas de segurança que ele deveria ter garantida para poder trabalhar, digamos, de forma tranquila, já que ele representa o poder público ali na rua, né? Não, além de não ter obrigação, né, de usar literalmente o seu crédito pessoal, né, do celular para fazer um trabalho da prefeitura, né, ainda a questão salarial ela não possibilita, às vezes a pessoa não ter nenhum crédito para fazer esse trabalho, né? Sim, até esse aumento do risco de vida ele repercute em cima, esse percentual repercute em cima de um valor que é abaixo do mínimo nacional. Base de cálculo, né? Tu até chama atenção, 100%, dobra o salário. Tá, mas qual o salário? Pega lá o padrão que é 300 e pouco, complementado para chegar a 514,23. Nesses 514,23 é onde reflete tal vantagem, né? Para um agente aí que trabalha sábados, domingos, feriados, 24 horas por dia, né? Porque cidades como Rio Grande, Caxias do Sul, agente de trânsito não trabalha depois das 19 horas. 19 horas fecha a secretaria, é tudo com a Brigada Militar. Até porque questões de segurança. Em Pelotas, a agente de trânsito, o seu serviço é de 24 horas por dia. Sábado, domingo, feriado, de madrugada, de manhã cedo. É uma das poucas cidades que tem esse caráter. Então a lógica seria que tivesse um dos maiores salários do Rio Grande do Sul. E na verdade é um dos menores do estado, né, na função. E assim é para todas as outras demais funções que tem aqui em Pelotas, né? Nós somos campeões aqui. Infeliz estatística. Bom,
Vamos aí um vídeo agora que foi tema de debate aí por 2 dias, fora dias anteriores, né, na Conferência Livre de Educação que teve na Câmara, e esta semana aí, durante os dias de segunda e terça aí, dia inteiro praticamente, teve-se a ampla discussão da Conferência Intermunicipal de Educação lá no auditório externo do Pelotense. Então, Wagner, coloca para nós, por gentileza, aí o vídeo denominado Conferência Intermunicipal de Educação, para que possamos aí, né, mostrar para os nossos telespectadores tudo que foi aí debatido. Douglas, comenta para nós, tu que te fizesse presente ativamente, participasses desde o início do processo, né, como se deu este debate pós a Conferência Livre, que tinha sido uma semana antes. Primeiro, ressaltar que foi um debate bastante falho em relação a tempo e preparo de cada um que participou dessa Conferência Intermunicipal, né, em relação a amadurecer aos temas que estavam sendo debatidos nestes 2 dias. Né. Previamente, devíamos ter tido muito mais tempo nas escolas, né, dentro dos sindicatos, dentro da sociedade, da comunidade, comunidade pelotense, né, para debater sobre algo tão importante que é a contribuição de Pelotas, Capão do Leão e Piratini, pensando que modelo de educação brasileira se quer, né, que modelo nós queremos, né, em relação a salário, condições estruturais de trabalho, que política brasileira educacional nós queremos, né, dentro das escolas municipais, estaduais, ensinos superiores. Então, primeiro dizer que nós tivemos bastante falhas em relação a este tempo, né. Nós temos um documento, referência, que foi para ser debatida nas conferências municipais ou intermunicipais, né, um documento longo que tratava, né, de vários temas importantes aí para serem debatidos, né, pela sociedade civil, né, pelos pais de alunos, pelos professores, funcionários, e nós não tivemos um tempo suficiente para amadurecer. Mesmo assim, né, se cumpriu esses 2 dias de debate por meio da Conferência Intermunicipal, onde, a partir deste texto referência, nós fizemos várias emendas, supressões de palavras, de frases, de artigos, né, pensando literalmente o que Pelotas pensa para a educação brasileira. Então, todo este documento que foi reelaborado, está sendo reelaborado aí a partir dos 2 dias de debate dos eixos temáticos, serão defendidos aí por delegados que foram eleitos aí na nossa Conferência Intermunicipal. Esses delegados vão defender este documento na Conferência Estadual, agora no 2º semestre, que será em Porto Alegre. E dali sairão novos delegados que vão defender na conferência em fevereiro de 2014, Conferência Nacional de Educação, onde busca-se a elaboração de um plano nacional de educação com base e diretrizes nessa Conferência Nacional de Educação. Acho que foram momentos importantes estes 2 dias para Pelotas, né, onde se debateu sobre questões de valorização, por exemplo, dos funcionários, dos trabalhadores em educação, né, outro debate legal, interessante, que foi os trabalhadores na educação, aqueles que não são professores e funcionários de escola, mas porém estão na escola, como, por exemplo, os orientadores educacionais, que são trabalhadores na educação, onde eles são, no caso de Pelotas, são técnicos científicos. É verdade, né? Não figuram como da área da educação. Não, né? Estão no plano de carreira, no caso do magistério que temos aqui em Pelotas, e os funcionários de escolas tampouco têm plano de carreira, né? E outro elemento bastante debatido, pelo menos no que tange a valorização dos funcionários, dos trabalhadores da educação, foi o debate dos intérpretes de Libras, né, que também, afinal, o que eles são? Né? Eles estão aí prestando um serviço dentro da escola, dentro da sala de aula, mas não são professores e não são funcionários de escola. Verdade. Então, é claro que isso tudo remete a um debate de carreira, né, que aí nós não temos aqui, tampouco, né, para os funcionários de escola. Então, vários temas foram debatidos de forma ampla, né, dentro de um tempo curto que se teve. Acho que ele é um documento que pode servir de referência de grande debate, né, educacional, um texto referência do que se pensou a partir desse documento que será gerado na conferência estadual. Acho que ele tem que ser referência, né, nas escolas municipais também, né, que não tiveram tempo suficiente para debater os 7 eixos e acabaram debatendo qual é o eixo que mais interessa. Naturalmente que a valorização, nessa conjuntura aqui, valorização dos trabalhadores da educação, naturalmente. Agora nós tínhamos financiamento, gestão democrática, a diversidade, tantos outros temas, né, que acabaram aí as escolas não podendo debater
né, em função do tempo. Mas acho que nós cumprimos um papel importante aqui, que foi debate 2 dias, né, minimamente discutindo aí o que Pelotas, né, Piratini e Capão do Leão pensam de modelo para a educação brasileira. É interessante isso aí, e a gente ressaltou até no programa passado a grande reclamação das escolas, que muitas de fato não tiveram tempo de discutir com os pais, com a comunidade escolar, justamente sobre quase que nenhum eixo, né? Então foi essa grande reclamação que dentro da organização da própria Secretaria de Educação, que a maioria das escolas não teve o tempo hábil de conseguir difundir internamente isso, né? É verdade, em função do tempo, a conferência livre que foi elaborada pelo SIMP e CEPERS, as conferências que se fizeram de forma paralela, a universidade também fez uma conferência, a Universidade Federal de Pelotas. A escola deliberou aí, a SMED, que as escolas se organizassem e tal, minimamente, para discutir aquele tema. Não foram suficientes. Exato. Né? Ora, a conferência livre que o CIP elaborou, né, que trouxe pessoas, né, a Maria Antonieta, trouxe a Angélica, que é da FEMERES, para debater especificamente, não se conseguiu numa conferência livre de uma tarde inteira debater sobre os 7 eixos. Se debateu sobre 4 eixos. E mesmo assim, de forma limitada, porque nós tínhamos um tempo ali de conferência livre. Então, o tempo foi fator negativo, né, para a gente poder, a falta de tempo, né, para a gente poder debater algo tão importante para Pelotas e para a política brasileira. Isso que é importante registrar aqui. Perfeito. Vou ler aqui as 2 mensagens bem rápido, nós temos ainda 2 vídeos antes de acabar o programa. Na verdade, aqui eu recebi uma mensagem do nosso colega que sempre acompanha, o Daltro Sodré, e o Daltro nos informa, depois de 42 anos, os trabalhadores rurais de Arroio Grande realmente ganharam as eleições. Daltro Sodré nos informando do pessoal lá de Arroio Grande. Depois de 42 anos, os trabalhadores rurais é que ganharam lá as eleições. Acho que as eleições lá para o sindicato especificamente, né? Os representantes lá, os de fato trabalhadores rurais de lá. Daltro, grande abraço para ti, obrigado sempre pela tua audiência. E a outra mensagem aqui é da Márcia. Boa noite. Sabem se triênios pode estar incorporado em salário base? E existe risco de vida para magistério? Obrigado, Márcia. Bom, Márcia, se o triênio ele é a vantagem denominada para os servidores seletistas. Em se tratando de estatutário, aí é avanço a denominação. Então, por exemplo, se for o caso de triênio seletista, ele não pode estar incorporado ao salário padrão, por ele se tratar de uma vantagem. A gente lembra que lá no governo Marrone, o governo Marrone incorporou a vantagem triênio dentro dos salários padrões dos servidores, o que de lá para cá gerou uma série de ações judiciais, onde vários desses servidores sócios do SIMP que ingressaram com a ação, inclusive alguns já até ganharam, ou seja, conseguiram de novo separar a figura do triênio que estava no padrão e essa imagem, essa denominação triênio parecer por fora do padrão, porque ele é uma vantagem que tem que ser calculada sobre o salário base. Então, por via de regra, ele não pode ser incorporado ao salário padrão. E quanto à pergunta se existe risco de vida para magistério, não. Hoje, no dia de hoje, não há, o professor não ganha esse adicional de risco de vida. Quando eu e o Douglas comentamos sobre o risco de vida, foi uma audiência pública que nós tivemos na semana passada, justamente para discutir, né, que Pelotas precisa ter uma lei geral desse adicional de regulamentação de risco de vida, ou seja, uma lei que estude, né, quais são as atribuições, quais são as funções que a integridade física do servidor está durante todo o período de trabalho colocado em risco, e que isso vai ser um objeto de estudo dentro dos próximos 60 dias para analisarmos cargos, atribuições, grau de exposição desses servidores, né, para isso. Hoje não é pago para o professor, mas será objeto de estudo nesses 60 dias, que é o encaminhamento que se deu na audiência pública, para que SIMP, em conjunto com a Câmara, possa ao longo desse período formatar tecnicamente um projeto de lei, um anteprojeto de lei, já que isso tem que ser de iniciativa do Executivo Municipal. Bom, vamos lá rapidamente, estamos a 6 minutos aí do término do programa. Wagner, coloca para nós aí o próximo vídeo que trata aí da Assembleia dos Trabalhadores da Saúde. Assembleia essa que tivemos com os colegas nesta quarta-feira
pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, uma assembleia bastante representativa, seja com um quadro de técnicos científicos, médicos, nutricionistas, psicólogos e também os servidores da área da saúde que não são técnicos, né, científicos. O técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o oficial administrativo, aqueles servidores que trabalham nos CAPs, no Centro de Atendimento Psicossocial, enfim. Agentes de saúde. Oi? Agentes de saúde. Isso, agentes comunitários de saúde, enfim, todos aqueles lotados na Secretaria de Saúde. E importante aí que tivemos como encaminhamento nessa Assembleia, vamos fazer aí a criação de comissões tanto de técnicos científicos e comissão de não técnicos científicos, né, para que em conjunto possamos fazer reuniões setoriais, ou seja, nos mais diversos segmentos da Secretaria de Saúde, para que possamos elencar pontos-chaves, para que também consigamos tirar essas demandas específicas desses segmentos, levá-las e reivindicá-las junto ao prefeito municipal. Por isso que também foi encaminhado nesta Assembleia uma paralisação no dia 21 de agosto, 21 do mês que vem, não é agora de julho, 21 de agosto, quarta-feira, uma paralisação somente dos trabalhadores de saúde. Então, até o dia 21 de agosto, o SIMP, junto com as comissões que serão constituídas, que representam tanto os técnicos científicos e os não técnicos científicos, para tratarmos aí das pautas específicas e tentarmos aí, inclusive no próprio dia 21 de agosto, uma reunião com o prefeito municipal. Foi bastante significativa essa Assembleia, né? É verdade, vários elementos aí específicos, né, deste segmento, né, para a gente amadurecer até a próxima paralisação, né? Então nós teremos um tempo aí de discussão de comissões, de idas nos setores, fazer um debate específico aí com todos os setores que compõem a Secretaria de Cidadania. Saúde, né? Saúde. Eu estou com a cidadania na cabeça, que também é um trabalho tão ruim quanto a Secretaria de Saúde. Então, agora tem a própria discussão aí se a secretária fica ou não fica, né? Uma especulação aí, como já se teve em outras vezes, CPI da saúde rolando aí nesse meio tempo, mas acho que foi um momento importante aí, né, de organização da saúde. Eu acho que nós precisamos amadurecer e chegar numa greve, um dia de greve da saúde, uma paralisação forte, de forma expressiva, né, aos olhos da comunidade, né, onde, a partir de reuniões setoriais e outros elementos que a gente vai fazer aí até comecinho aí do próximo mês. Perfeito. Wagner, já solta para nós o último vídeo, que nos 4, 5 minutos que restam aí no término do programa é o tempo do vídeo, pode deixar rolar na íntegra, que acabamos o programa com o último vídeo, que se refere à greve nacional de ontem, né? A greve geral, o denominado Dia Nacional de Lutas, que se deu em todo o Brasil e não foi indiferente em Pelotas. Então coloca para nós aí, Wagner, o último vídeo, que se refere a todas as atividades elencadas no dia de ontem, né? O SIMP que se fez presente desde a madrugada, como vocês observam em imagens. Essas são imagens aí de um dos locais de piquete, né? Estávamos aí em frente ao SESC Senat, tinha vários grupos, né, em frente às garagens de empresas de ônibus, enfim, para garantir a participação destes trabalhadores, desse segmento, seja do transporte coletivo, enfim, né, o objetivo do piquete era fazer com que os trabalhadores que foram até o local de trabalho e que tiveram que ir por meios próprios ou que seus patrões foram buscá-los, porque não tinha também o transporte coletivo em si, né, são trabalhadores, são pessoas que têm direito aí também a reivindicarem. Aí já era nas primeiras horas da manhã, onde o pessoal começou a concentrar os movimentos sociais sindicais em frente à Prefeitura de Pelotas. Tinha um amplo aparato policial através da Brigada Militar, mas que na verdade foi super tranquilo. Louco para tomar um café eles estavam, né? Wagner, continua para nós, por gentileza, aí o vídeo, falta 2 minutos aqui. Como? Bom, então tá. Vamos ter que colocar esse vídeo aí. Diz que no relógio lá já estourou, né? No meu relógio ainda faltam 2 minutos para as 20 horas, mas tudo bem. Nós vamos ter que colocar esse vídeo aí então, pessoal, no programa que vem. Rosângela e Arthur, vejam o programa da semana que vem, para que possam assisti-lo, já que a gente já havia prometido aí no início do programa. Bom, vamos... Debatemos também essa pauta aí, tudo que... Até porque não perde o foco, porque elencou tudo aí o que ocorreu no Brasil. Até a próxima greve geral, né? Nós temos tempo aí de debater bastante. Exatamente. Então a gente agradece aqui a presença de todos. Assistam semana que vem todos os vídeos deste vídeo que a gente fez de todas as atividades que ocorreram no dia de ontem. Então convidamos vocês para o próximo programa. De nossa parte desejamos um bom final de semana, prometendo reencontro aqui sexta-feira que vem. Boa noite a todos.